diretamente da Igreja Batista de Tude, na Barra da Tijuca, onde é líder e pastor do Ministério de Esportes, que já recebeu diversos atletas renomados no culto dos atletas. Casado com a Loiane e papai da Laura, recebam com muita alegria pastor Léo Souza. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite, é um prazer, um privilégio. Agradecer ao João aí pelo convite. Valeu, Joãozinho, toda a liderança, o pastor Isaac. Vou compartilhar, amém? Compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu creio que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Você crê nisso? Você crê que Deus tem algo para a tua vida hoje? Você crê que você vai sair daqui avivado hoje, com fogo da glória de Deus? Abre a tua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Mateus 5, versículo 13. Deixa aberta a tua Bíblia aí. Eu creio que esse é um tempo da gente permanecer na fé. É um tempo da gente honrar aqueles que plantaram as sementes que nós estamos colhendo hoje. Amém? Para você estar aqui, alguém investiu na sua vida. Para eu estar aqui, um dia alguém investiu na minha vida. Eu sou fruto do amor, do discipulado. Eu sou fruto do Evangelho de Cristo, eu sou fruto da obediência, eu sou fruto de honrar o meu pai e a minha mãe. Eu creio que quando a gente para pensar no motivo da nossa fé, é fato que você foi encontrado por essa graça. Não é uma graça barata, amém? Não é um evangelho que muitos estão pregando aí fora, que você pode servir a Deus de qualquer maneira, isso é uma mentira. O evangelho é poder, amém? O Evangelho é justiça, o Evangelho é caráter, o Evangelho é você andar em integridade, em santidade, é você entender que você é separado, você não é desse mundo, amém? Você não é desse mundo, você é do céu, isso é uma verdade na sua vida, e a misericórdia também é uma verdade em nós. Então quando a gente para conhecer o Evangelho, a gente busca viver uma vida plena em Cristo. Quando você busca viver essa vida plena, existe uma expectativa que é colocada em você. Deus espera algo de seus filhos, amém? Você crê nisso? Eu creio nisso. Agora, quem sabe qual é essa expectativa? De que possamos evangelizar o mundo. Evangelizar significa influenciar. Jesus espera isso de seus filhos. Ou seja, o Espírito Santo, Jesus Cristo, tem uma expectativa que você compartilhe a sua fé. Talvez essa igreja aqui podia estar abarrotada. Talvez você não fez o seu papel. Talvez você não evangelizou o teu vizinho, o teu colega do teu colégio, da tua faculdade. Alguém que você conhece, que você sabe que se Jesus voltar hoje, talvez essa pessoa passe uma eternidade no inferno. Então essa é uma responsabilidade muito grande. E olha, isso tem idade? Não. O importante é você ter a tua fé em Cristo, você ser um verdadeiro cristão, independente da sua idade. Jesus com 12 anos estava no templo, debatendo com os fariseus, lá com os líderes do templo. Jesus um adolescente. Olha, mas Jesus era o Filho de Deus, e você não é filho de Deus não? Você é filho de Deus. Então quando você para pensar em evangelização, muitos centralizam a evangelização no homem. Léo, mas o homem é importante a gente ganhar o mundo para Jesus, é muito importante. É importante a gente ver as igrejas lotadas, o Evangelho sendo pregado, pessoas se rendendo a Jesus, vivendo o Evangelho, isso é poderoso. E claro, devemos ganhar pessoas para Jesus, faz parte da evangelização. Mas o meu objetivo nessa noite é mostrar que a Bíblia coloca Deus no centro. A Bíblia nos fala quem somos. E o tema dessa mensagem hoje é uma pergunta: quem somos?
tem muito adolescente jovem que não sabe qual é a tua identidade, qual é a sua identidade. Sua glória é o alvo principal da evangelização. Eu gosto de uma frase de um grande pregador chamado Charles Spurgeon. Olha o que o grande príncipe dos pregadores ele disse: vocês e eu somos constrangidos a pregar o evangelho, mesmo que nenhuma alma jamais seja convertida por ele, pois o grande propósito do evangelho é a glória de Deus, visto que Deus é glorificado mesmo naqueles que rejeitam o evangelho. Talvez você convidou alguém para estar aqui, talvez o teu pai ainda não é crente, tua mãe não é crente, talvez você tenha um melhor amigo que não é cristão, ainda não conheceu esse amor, mas você sabia que o propósito da evangelização é colocar Deus no centro e a sua glória? Porque aqueles que rejeitam o evangelho, Jesus também está sendo glorificado. O importante é eu e você pregarmos o evangelho, o importante é eu e você permanecermos na fé, no firme fundamento. A gente tem base. Eu lido com atletas hoje, eu discipulo muitos atletas aí, talvez que você ame, e todo atleta que não tem base, ele não chega no alto nível, porque ele é preparado para chegar no profissional. Ele passa anos da vida dele, desde 6, 7 anos de idade, abrindo mão de muita coisa. Eles não vão em festa de 15 anos. Eu lembro uma vez a mãe do Gabriel Peck falando comigo, falou assim: Léo, quantas festinhas de 15 anos que o Gabriel não pôde ir, porque ele tinha jogo, ele tinha que viajar. Quantas festinhas dos amigos ele não pôde ir, por quê? Porque no outro dia, cara, ele tinha que ir muito cedo para um treino. Então, para ele chegar no alto nível, ele abriu mão de muita coisa. Eu creio que assim também é com as coisas de Deus. A gente acha que a gente vai ter tudo de Deus, irmãos, vivendo uma vida vazia, vivendo uma vida sem entrega. Se você não entregar tudo, você não vai ter tudo. Se você não der tudo, você não vai ter tudo de Deus. Precisa haver uma entrega. Você quer impactar o mundo com a glória de Deus? Deixa a glória de Deus impactar você primeiro. Deixa você ser tomado pelo Espírito de Deus. Deixa o Espírito Santo possuir você e fluir através da tua vida. Eu creio que essa noite é uma noite para a gente repensar o processo que transforma perdidos em filhos de Deus. E a minha esperança é que você saia daqui nessa noite com um só sentimento, com o desejo de fazer Jesus ser conhecido. Amém? Por toda a Baixada, por todo o Rio de Janeiro, por todo o Brasil, por todo o mundo, por onde você for, onde quer que você esteja, diante dos pequenos, diante dos príncipes, diante dos pobres, dos miseráveis, dos milionários, você vai permanecer na palavra, que você não seja intimidado, mas destemido, pronto, assim como um soldado que está preparado para ir para uma guerra e defender sua nação. Tem muita gente que não gosta de falar sobre teologia com jovem, com adolescente. Não, esse papo aí é para estudante, é para seminarista. Não, irmão, é importante você conhecer a palavra, você conhecer a teologia. É muito importante você se preparar. Tem um termo que eu gosto muito na teologia que se chama apologética. Sabe o que significa esse termo? Apologética é a defesa da fé. Você vai sair daqui encorajado a defender a sua fé em Cristo Jesus. Você não vai mais se intimidar. Você não vai mais ficar com vergonha. Pô, será que eu falo com meu amigo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Será que eu me posiciono? Será que quando está na rodinha dos meus amigos ali, que a galera fala que transar é legal, que você pegar um monte de menina é legal, que você sair com um monte de homem é legal, será que você vai se posicionar e vai falar assim: eu estou me guardando, porque eu acredito no casamento ainda? Amém, juventude? Amém, adolescente? Será que você vai ser firme no que você acredita? Ou em vez de você influenciar, você vai ser influenciado? Quem aceita esse desafio nessa noite? De permanecermos na fé em Cristo, nos valores, nos princípios, anunciar ao mundo o ano aceitável do Senhor, mas com entendimento de quem você é, quem somos. Mateus 5, versículo 13. Diz assim a palavra: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário,
coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que estás nos céus. Amém? Essa é a palavra de Deus. Eu sei que você já orou, mas eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu queria que você falasse com o Espírito Santo, para que essa palavra se abra ao seu coração, para que Jesus apareça, para que Jesus te leve a um novo nível de intimidade com Ele. Espírito Santo, essa é a tua palavra, Jesus. Manifesta a sua glória hoje, Pai, no meio do teu povo. Nós somos a igreja, Pai, adornada. Estamos nos preparando para a tua volta, Pai. Não queremos abrir mão, Jesus, das promessas, Senhor. Não queremos abrir mão da palavra viva, Pai, de uma vida rendida, de uma vida santa, Pai, de uma vida íntegra, Pai. Pai, que nenhum jovem ou adolescente aqui, homem ou mulher, Pai, perca mais tempo com coisas que não têm edificado as suas vidas, Senhor. Nos ajude a remir o tempo, Pai. Nos ajude a entender quem somos, Senhor, e viver nessa realidade, debaixo dessa intimidade, Jesus, debaixo da Tua presença, da Tua glória. Vem mais uma vez, Senhor, faz tudo novo, Pai. Aviva a Tua igreja, Jesus. Aviva a igreja Cara de Leão em Caxias, Senhor. Que o mundo saiba o que o Senhor tem feito aqui, Pai, através de jovens e adolescentes, Deus, que estão buscando, Jesus, a Tua presença, Pai, que estão se dedicando, Jesus, que estão passando tempo contigo, Deus, que estão amando, Pai, que estão servindo, estão vivendo a Sua obra com excelência, Deus. Muito obrigado, porque eu sinto a Tua glória aqui nesse lugar, Jesus. Eu sinto a Tua doce presença, Deus. Aumenta a Sua glória, Jesus. Mais Jesus. A mais, Jesus. Mais, Jesus. Mais, Espírito Santo. Fala ao nosso coração, Deus, em nome de Jesus, amém? Obrigado. O primeiro ponto, para termos a compreensão de quem somos, palavras de Jesus: nós somos o sal da terra. Amém? Versículo 13: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então entenda que o sal, ele tem o seu papel, amém? Assim como o sal é diferente do local, do alimento onde ele é colocado, assim também somos diferentes do local onde estamos inseridos. Você sabe qual é a primeira característica do sal? A ação do sal é internamente sem ser vista. O sal inibe a decomposição. Esse é um exemplo muito claro que Jesus deu. Para aquela época eles entendiam de uma forma assim, bem clara. Por quê? Quem tem geladeira em casa aqui, amém? Glória a Deus. Quem tem congelador aqui? Você bota lá a picanha lá, tua carnezinha lá. O que você bota lá? Para preservar. Naquela época não tinha geladeira, não tinha congelador. Como é que você preservava, por exemplo, a carne? Você tacava sal nela. O sal inibe a decomposição. Não existia refrigeração naquela época. Se você não coloca alguns alimentos na geladeira, estraga. Nesse caso, a única maneira de preservar naquela época os alimentos da decomposição era o uso do sal. Ou seja, o sal impede
o apodrecimento dos alimentos, ou seja, preserva-os da corrupção. Assim é o papel da igreja no mundo, amém? Irmãos, se não é a igreja, Caxias está perdido. Se não é o povo de Deus, Caxias está no tráfico, está no abuso, está no roubo. Se não é a igreja, irmãos, o diabo já tinha destruído todo o Brasil, todo o Rio de Janeiro. Existe uma igreja viva no Rio de Janeiro. Existe uma igreja viva no Brasil que tem se posicionado, que tem impedido a ação desse mundo se autodestruir. Se não fosse você na tua casa orando, talvez o diabo já tinha destruído tudo no teu lar, tua família, teus irmãos. Eu tive tios meus que se envolveram no tráfico aqui no Lixão, perderam suas vidas. Sabe qual é o versículo que eu mais falo com os atletas? Provérbios 14, 12. Porque muitos têm dinheiro, comem nos melhores restaurantes do Rio de Janeiro, carros de 1 milhão. Eu já sentei numa mesa, irmão, que uma conta deu 3 mil reais, 2 pratos de comida. Sabe de onde eu vim? Morro do Adeus, em Bom Sucesso. Pastoreei 2 anos e meio aqui em Caxias. Conheço aqui a área, amém? Amei essa igreja, na época que eu era pastor de jovens aqui. Amei Caxias, amei essa cidade. Cansei de andar ali no Bilac, Sarapuí. Tinha jovens da nossa igreja que não tinha dinheiro para pagar passagem. Talvez seja a tua realidade. Hoje eu lido com atletas milionários, muito dinheiro, mas às vezes não conseguem dormir, porque não tem a paz que você tem, porque as pessoas só se aproximam para tirar alguma coisa deles. Assim é o mundo. Eu falo que se você tem muito dinheiro e não tem propósito, você tem problema na tua vida. Por isso que Jesus falou quão dificilmente os ricos entrarão no reino dos céus. E o versículo que eu mais falo com eles é Provérbios 14, 12. Há caminho que para o homem parece bom, mas o seu fim são os caminhos da morte. Talvez se não fosse a tua vida ainda, a tua oração, talvez o inimigo tinha destruído a tua casa. Mas porque você é sal, amém? Porque às vezes você tem se levantado, às vezes você nem fala nada, mas a tua presença no ambiente transforma aquele ambiente. Porque não é por muito falar que você vai ser ouvido. Quantas vezes, quantas pessoas de Deus, homens de Deus ou mulheres de Deus vocês conhecem, que às vezes chegam no ambiente e não abrem nem a boca, mas o ambiente já muda. Por quê? Porque a presença de Deus em nós é a presença de Deus que se estabelece fora de nós. A presença da igreja no mundo, a presença de adolescentes cara de leão, a presença de jovens que amam Jesus, inibe a decadência desenfreada do mundo, para que a habitação neste mundo seja algo suportável. Então, uma das suas funções como igreja, uma das nossas funções como igreja que nós somos, amém? Porque a igreja não é isso aqui não, irmãos. O pessoal acha que igreja é templo feito por mãos humanas. Igreja sou eu, igreja é você. Jesus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso aqui é para você ter um conforto, para você sentar, você adorar, ouvir a palavra, ser alimentado, você sair daqui edificado, talvez exortado, pronto para você lá fora brilhar a luz de Jesus. Então uma das funções da igreja do mundo é impedir que esse mundo se autodestrua. Jesus não disse que a igreja é o mel do mundo, que a igreja é docinha, não. Jesus disse que a igreja é o sal da terra. E para que esse sal seja útil, ele precisa ser esfregado na carne. E qual é o resultado disso? A preservação do alimento. A igreja não é o sal no saleiro, amém? A igreja ela não fica só entre 4 paredes. A igreja é viva. A igreja flui, cara. Quando você faz uma reunião de oração no teu colégio, ali a igreja de Jesus está se reunindo, cara. Quando você junta um grupo na sua casa e compartilha a palavra e vocês adoram, ali você está sendo igreja. A gente tem um lema na nossa igreja: cada casa uma igreja, cada crente um pastor. Você não precisa de um microfone para pregar o evangelho não, amém? Você não precisa ser um missionário lá na África para você viver o evangelho. Você não precisa estar aqui com um instrumento no altar.
O que você precisa é quando ninguém está te vendo, você se posicionar, você adorar, não abrir mão de viver uma vida íntegra em Deus. É quando você pode abrir o teu telefone e ver uma pornografia e você fala assim, não é porque eu sou crente, é porque eu amo Jesus, cara. Porque tem muita coisa que você faz e você fala assim, caramba, você peca, não é assim? Não é assim que acontece? Acontecia isso comigo. Você vê pornografia, você conta uma mentira e você fala assim, caramba, o diabo vem aqui, tá vendo? Você não presta para nada. Tu fala que tu é crente, tu só é crente lá na frente dos outros, só pulando aqui. E quando ninguém está te vendo? Mas os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, amém? Ninguém pode fugir dele, ninguém pode se esconder dele. Seja fiel, cara. Evite o pecado, não porque você é um líder, ou porque eu sou um pastor. Sabe por que eu evito o pecado? Porque eu amo Jesus, cara. E é por amor a Ele que eu nego a minha carne, que eu nego os meus prazeres. A igreja que foi tirada do mundo, ela deve estar no mundo, sendo diferente do mundo, para coibir a decomposição do mundo, ou seja, influenciando, salgando, temperando, abençoando. Quem já errou no sal aqui? Somente as mulheres gostam de fazer comida aí. Quem já errou? Aquele arroz sem sal. Já comeu uma carne sem sal? É horrível, né? Mas já comeu uma comida com muito sal? É horrível também. O sal você tem que dar aquele... Já viu aquele cara de óculos que joga salzinho assim? Tem que dar aquela pitadinha, cara. Você joga a bomba e deixa explodir, deixa Deus fazer a obra. Seja um crente, cara, cheio da glória de Deus. De crente chato o mundo está cheio, irmão. A gente que ama Jesus, a gente pula na presença dele, amém? A gente se alegra na presença dele. A gente se diverte, a gente joga bola, cara. Joga o seu vôlei. Mas tudo para a glória de Deus. A igreja é presente. A igreja é disponível. A igreja não se isola. A igreja precisa estar presente para influenciar através de quem? Do seu corpo. Você tem uma função no corpo. O nariz é boca? Não. O dedo é orelha? Não. Mas cada um tem uma função. Qual é a tua função no corpo? Como que você vai perseverar na caminhada, no teu propósito, na tua missão? Como que você vai honrar quem tem um tempo de caminhada a mais que você, que tem a experiência, que já viveu? Um dia eu tive 13 anos, cara. Eu tinha 15 anos, estou com 36. Continuo aprendendo, porque um servo, um discípulo, ele vai aprender até o último dia da sua vida. Uma vez eu tomei um café, sabe com quem? Hernandes Dias Lopes. Quem conhece Hernandes? Pensa num homem de Deus, cara. Talvez para mim o maior pregador do Brasil. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, pastorzão, o que você não sabe, grava isso aí para você. O que você não sabe é muito maior do que o que você sabe. O que ele quis dizer para mim? Você precisa aprender muito ainda. Aí sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, ó, o homem que conhece a Deus não é soberbo. Aí ele falou assim, ó, o homem que conhece a si mesmo não anda de nariz empinado. Quem pegou? Seja humilde, cara. Seja humilde. A humildade vai abrir caminhos para você, vai te colocar em lugares que você nunca imaginou. Tá vendo esse garoto aqui? Eu não falei que eu vim com meu amigo Júnior. Tem um amigão aqui, discípulo, Ricardo também. São amigos meus. O Júnior, um dia ele foi garçom do Outback, morou aqui em Caxias. Eu vim preparado para falar isso, Júnior. Sabe por quê? Porque sabe o que eu lidava muito aqui em Caxias com a juventude? A vitimização. Ah não, porque eu sou da favela. Ah não, porque o meu pai largou minha mãe.
Ah não, porque eu não gosto de estudar, não gosto de ler. E aí você vive uma vida medíocre. Sabe o que é uma vida medíocre? Na média. Você não consegue ultrapassar essa linha. Você não consegue ir além. O Júnior um dia foi garçom do Outback, primeiro Outback do Brasil, ali na Barra da Tijuca, na casinha. Ele ganhou o prêmio de melhor garçom. O presidente do Outback do Brasil escreveu uma carta para ele, de como ele tratava bem as pessoas. Um dia o Júnior resolveu fazer direito, numa das faculdades mais renomadas do Rio de Janeiro, a PUC, na Gávea, na zona sul do Rio. Ele pegou lá um empréstimo FIES. Quem conhece o FIES aí? Só a gente, réis mortais, né? Passou muito perrengue na vida. Ele conseguiu pagar o primeiro semestre. Ele foi na Caixa Econômica para renovar o empréstimo dele. O gerente da Caixa Econômica humilhou várias vezes ele. Ele levava todos os documentos certinho, o cara praticamente expulsava ele de lá. E ele sem entender nada. 3, 4, 5 reuniões com o gerente do banco. E o cara não aprovava o empréstimo dele para ele poder pagar a faculdade dele, que era muito cara. Porque o FIES, o que você faz? Você pega o dinheiro, quando você termina, você começa a pagar. Anos pagando. E ele sendo humilhado toda vez que ia lá. Um dia ele foi lá na PUC, uma senhorinha falou assim: eu acho que o teu caso, vai no reitor da faculdade lá, conversa com ele, explica a tua situação, eu acho que ele pode te ajudar. Ele foi lá, conversou com o reitor, marcou uma reunião, muito difícil uma reunião, quase ninguém conseguia ter com um cara daquele. Ele colocou a situação dele, o reitor viu as notas dele, amém? Porque um servo de Deus, ele é excelente em tudo que faz. Não importa se você tem 1 milhão na conta, se você tem R$1. A marca do cristão, do jovem adolescente que ama Jesus é excelência. Se você pegar isso aqui, a tua vida pode mudar. Um dia eu vou voltar aqui, eu vou ver os testemunhos disso aqui que eu falei, para a glória de Deus. Aí o reitor viu o boletim dele, falou assim: pô, você tem boas notas, você é um aluno dedicado, gostei de você, me dá aqui a tua dívida. O reitor rasgou a dívida ali na frente dele, falou assim: a partir de hoje, você tem uma bolsa 100% integral aqui nessa faculdade, para a glória de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Pensa numa faculdade, cara. Aí ele falou assim: pô, Léo, eu entendi o porquê eu fui humilhado várias vezes por aquele gerente. Deus queria me dar uma bênção que eu nem imaginava. O Júnior terminou a faculdade, ele estagiou nos escritórios mais renomados de advocacia do Rio de Janeiro. Hoje o Júnior talvez é o maior advogado tributarista desse país. Lá de fora ele é considerado. Só ano passado o Júnior já viajou mais de 30 países, ano retrasado. Pensa num garoto excelente, num jovem que ama Jesus, que tem ajudado o reino a se expandir. Um garçom que hoje é um dos maiores advogados tributaristas desse país. Sabe por quê? Porque ele entendeu que ele precisava permanecer e acreditar que o Deus que o chamou, Ele é fiel para o manter até o fim. Não é a tua condição financeira, amém? Não é o lugar que você nasceu, não é o pai que você abandonou. Até quando você vai se vitimizar, ficar dando desculpa, e você tomar posse do potencial que você tem, da identidade que você tem? Você é filho de Deus, você tem herança, cara, você tem criatividade em você, você tem sabedoria em você. Agora se dedique, porque as coisas só vêm se você permanecer, se você se dedicar, cara. Hoje eu prego para milhares de pessoas, hoje eu lido com gente que eu nunca imaginei na minha vida, porque um dia aqui em Caxias, eu morava num quartinho que eu dormia no chão, cara. Eu comia na casa dos outros. Quantas vezes vovó Quiroga da nossa igreja chamava: Léo, vamos comer lá em casa, em 2018 isso. Quantas vezes o Ricardo me recebeu na casa dele, quantas vezes eu dormi na casa dele. Hoje eu vou em mansão de milhões de reais. Isso muda você? Não! Porque uma vida é uma vida, cara.
Jesus não vai perguntar naquele grande dia quanto dinheiro que você tem na conta. Ele vai perguntar se você o amou, se você foi sal, se você inibiu a decomposição desse mundo, cara. Se você destruiu as obras do diabo, se você foi fiel e permaneceu até o fim, cara. Não é sobre você ser um grande advogado renomado, amém? Não é sobre você ter uma grande igreja, não é sobre você ser um grande jogador de futebol, ou um grande artista, ou um grande músico. É se o que você tem e o que Deus te deu tem um propósito, cara. O pastor Josué falou assim: Léo, o que você tem que falar com os atletas é assim: o porquê Deus vai te dar o que você quer. Qual é o propósito? Qual é o propósito? É só para você enriquecer, ser conhecido, ter fama, ter influência? A igreja é um freio moral da sociedade. O sal dá sabor, uma comida sem sal horrível. Se o mundo fosse deixado à sua própria sorte, sem a presença da igreja de Deus, a vida perderia o sabor, perderia a alegria. E a Bíblia diz que só na presença do Senhor que tem alegria, cara. Então você quer ser um jovem vibrante, quer ser um jovem influente, permaneça na presença. Você quer crescer em sabedoria, entendimento, leia livros, cara. Leia livros, leia a Bíblia toda. Você já leu a Bíblia toda alguma vez na sua vida? Quantos livros você vai ler esse ano? Quer coisa de Deus, tem que buscar, cara. Tem que sacrificar. O que estraga, o que apodrece, o que faz cheirar mal e torna o ambiente insuportável é o pecado. Sabe por quê? Porque o pecado é terrível. O pecado cansa, o pecado adoece, o pecado enfraquece, o pecado tira o sabor da vida. O pecado leva as pessoas a desistirem da própria vida, cara. Abandone o pecado hoje, abandone a mentira, abandone a pornografia. Léo, você está falando isso aí, mas você não conhece o meu pai ou a minha mãe. Como que eu vou honrar um bêbado? Ou a minha mãe que vive de casa em casa, nem para em casa? Honre, porque a honra que você dá é a honra que você recebe. A linguagem do céu é a linguagem da honra, cara. Quer viver coisas extraordinárias em Deus? Honre a tua liderança, honre a tua igreja, honre os teus pastores, os teus líderes, cara. Aprenda a reconhecer o valor de cada um e a tratar cada um. Sabe o que é a cultura da honra? A cultura da honra é quando eu reconheço o meu irmão, qual é o papel dele, e eu trato ele de acordo com que Jesus, como Jesus o vê. Quem é filho de Deus aqui, levanta a mão, em nome de Jesus. Você só é filho se você crê na obra do Criador. Sabe por quê? Evangelizar o mundo é uma incumbência da igreja, porque só a igreja dá sentido e sabor à vida, cara. Então permaneça, no nome de Jesus. Precisamos ser efetivos em evangelizar o mundo e levar as boas novas de Cristo. O segundo ponto, para termos a compreensão de quem somos, palavra de Jesus, nós somos a luz do mundo, cara. Olha o versículo 14: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Então a luz, o sal, qual é a ação do sal? O sal é internamente, amém? O sal, ele age sem o quê? Sem ser visto, muitas das vezes. A ação da luz é externamente, é sem poder deixar de ser vista, ou seja, ser vista por todos, servir de guia, servir de advertência. A vida seria insuportável sem a luz. Na obra da criação, no primeiro dia, Deus criou o que? A luz. Ele disse o que? Haja luz e houve luz. E tu imagina a luz rompendo as trevas. É assim quando você acende a sua lâmpada, é assim quando você se posiciona, é assim quando você se levanta, é assim quando você assume quem você é no reino, quando você entende que você é luz. É muito fácil brilhar aqui dentro, irmãos. É muito fácil ser crente dentro da igreja. Eu quero ver você ser crente lá fora, cara. Quando os convites para a balada vêm, para a resenha vêm,
Quando um convite para você fazer uma coisinha errada, fazer uma notinha errada, fechar um negócio errado, ninguém está vendo. Sem a luz, esse mundo seria um vazio obscuro. A igreja não tem apenas a mensagem, a igreja ela é a mensagem. Olha o que Filipenses 2,15 diz: para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração perversa e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no mundo. A luz, para ser útil, ela não pode ser escondida, amém? Amém? Para você ser um cristão ativo, para você ser um cristão verdadeiro, você não pode esconder a tua fé, os teus valores, os teus princípios, quem você é. Você precisa mostrar para que todo mundo veja o Deus que você crê, que não é um Deus que está preso no madeiro ou feito por mãos humanas, é um Deus que habita e vive em você, e Ele se revela através de você, cara. Ele escolheu você para habitar, cara. Deus poderia habitar em qualquer lugar do mundo, cara. Uma vez eu estive no Chile, cara, vendo montanhas assim, pensa em montanhas extravagantes, cara. Pensa em lugares absurdamente lindos. Eu falei, Deus, tu podia habitar numa montanha dessa, cara. E você me escolheu para ser morada, lugar de Deus, cara. A luz em qualquer lugar do mundo é símbolo da verdade, cara. Hoje a gente vive uma geração de mentira, uma geração frágil, uma geração que não sabem quem são, o que podem, o que não podem, qual promessa que você pode tomar posse. O mundo jaz no maligno, amém? O maligno é o pai da mentira, o seu reino é um reino de trevas. O que eu lido muito o tempo inteiro eu ouço muito de alguns jogadores: Léo, eu não consigo não, sabe por quê? Porque é muita mulher, Léo, é muito fácil, eu abro o Instagram, eu escolho quem eu quero, eu vou lá no direct, a menina já manda para mim vídeo pelada, eu escolho a menina que eu quero, e eu falo, sabe por que você não consegue? Porque é muito sobre você. No dia que for sobre Jesus, você vai vencer isso. O dia que você olhar para Ele, Ele vai te dar força, te dar sabedoria, para você fugir da aparência do mal, para você resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Então o mundo aí está em trevas, cara, e quando você vai acender a tua luz, quando você vai se posicionar, quando você vai ter compaixão por vidas, cara, até que a igreja aqui, Cara de Leão, em Caxias, não caiba mais, porque vidas vão vir para cá, milhares de pessoas, milhares de jovens, adolescentes. Agora alguém tem que crer nisso, alguém tem que acreditar que Deus vai fazer um avivamento aqui nessa igreja, cara. Sabe por que Deus escolheu, jovem? Porque você é forte, você já venceu o maligno. Agora tem coisas que você só vai viver na tua juventude, na tua adolescência, porque é onde você tem força e vigor, cara. Um dia você vai casar, vai ter filhos, teu tempo já não vai ser o mesmo. Então use tudo que você tem, a tua disponibilidade, amém? A tua disposição para amar a noiva de Jesus, para amar a igreja, cara. Você tem que ser alguém olhar para você e falar assim: eu amo a igreja, cara. Eu amo ser igreja. A todo tipo de mentira. Quantas mentiras você tem acreditado? Que você não vai dar em nada, que você foi abandonado, que você vai ficar usando roupa do teu primo, que vai faltar alimento na tua vida para sempre, escassez. Generosidade não é só sobre o dinheiro não, amém, irmãos? Generosidade é sobre você avançar no teu propósito. A verdade traz luz, a verdade liberta, a verdade é luz. Quem vai se levantar hoje aqui em nome de Jesus? Quem vai se levantar e acender a sua lâmpada, cara? Quem vai se posicionar hoje? Juventude, Cara de Leão, amém? Caxias vai conhecer um avivamento através de vocês. Vocês vão fazer discípulos que se pareçam com Jesus. Você vai pregar o evangelho, não só com palavras, mas com a tua vida, cara. Você vai permear ambientes que estão em trevas, e
e você vai dissipar essas trevas no momento que você levantar as suas mãos, cara. Eu creio nisso. E diz a Bíblia que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. O mundo jaz nas trevas, e essas trevas não são ignorância, porque há muitas pessoas que têm um conhecimento humano elevado, mas afundados em trevas espirituais e morais. Como luzeiros no mundo, representando a verdade de Cristo, apontamos para a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, cara. Jesus é tudo que você tem, cara. Jesus é tudo que você precisa. Você só precisa dele, você só precisa se render a ele, você só precisa buscar a presença dele, cara. Porque quando ele for tudo que você tiver, cara, você vai experimentar o que é uma plenitude em Deus. Ao abrir a Bíblia e expor a palavra, a Bíblia é a verdade, amém? Billy Graham tinha uma frase, o maior evangelista que pisou nessa terra. Ele falou assim: o mundo, ele vai ler a Bíblia que você é, cara, porque eles não vão ter muitas das vezes acesso à palavra viva e revelada, mas eles vão ver a tua vida, cara. E se você for uma carta viva, uma mensagem viva, eles vão querer conhecer o Deus da palavra. Eles vão conhecer o Deus que você serve. No mundo inteiro a luz é sinal de pureza. Preserve sua santidade, amém? Quando eu olho para uma criança, eu vejo a pureza, porque essa criança vai se tornar um adolescente, um jovem. E quantos adolescentes aí que estão abrindo mão da sua pureza, da sua virgindade, estão quebrando processos, porque querem ter um prazer, querem ser aceitos. Deixa eu te falar uma coisa, você já foi aceito quando Jesus morreu na cruz por você, cara. Você não precisa de aprovação humana, você não precisa ser o mais influente da escola, ou o mais conhecido do teu grupinho, do teu bairro. O que você precisa é da glória de Deus. Sabe por quê? Porque a escuridão, as trevas, elas escondem a sujeira do pecado. O pecado é imundo, cara. A iniquidade se conecta às asas da escuridão, maus desejos. Tem um tempo atrás, um dos jovens que a gente alcançou lá no Ministério de Atletas, e ele tem um sonho de ser um atleta. Ele com 16 anos, ele era gerente de uma grande favela aqui do Rio de Janeiro. Eu lembro uma vez a gente fazendo um encontro com Deus na nossa igreja, e eu falando um testemunho pessoal da minha família. O pai dele se levantou, chorando. No final da mensagem, ele chorando aos prantos, o pai dele se levantou assim, eu pregando, eu contando aquele testemunho. O pai dele falou assim: pastor Léo, ora pelo meu filho está no tráfico, ele é gerente do tráfico, com 16 anos, mas eu creio que Deus pode resgatar ele em nome de Jesus. Você já conheceu alguém que morreu no tráfico aqui em Caxias? Alguém já conheceu? Algum jovem que se envolveu no tráfico e perdeu a vida? Esse jovem foi alcançado pela graça de Deus. Um dia a polícia pegou ele na favela de madrugada. Estava passando uma menina, foi correndo na casa da mãe dele, fala assim: ó, pegaram o fulano, vão matar o fulano lá, vai lá que é o teu filho. A mãe dele saiu desesperada de madrugada no meio da favela. Ele tinha tomado um pau já, os policiais tinham quebrado ele todo. E falou que um policial deu um tiro de fuzil pro alto, botou o fuzil, o bico quente do fuzil no peito dele. Falou assim: vou te matar, moleque. A gente vem aqui, você está aqui nessa favela. A mãe dele desesperada, intercedendo: não mata meu filho, não mata meu filho. Aquele policial falou assim: ó tia, só eu não vou matar ele porque ele tem a cara do meu sobrinho, tu acredita? Ele saiu de lá todo quebrado, foi para um retiro de jovens, começou a ouvir a palavra. O segundo atleta que deu testemunho no culto dos atletas na nossa igreja foi o Felipe. Um
dia ele falou assim: Léo, vamos lá no Alemão, tem um amigo meu que está no tráfico lá da época que eu era. E eu orei, sabe por quê? Nunca vá aonde Deus não mandou você ir. Tudo que você for fazer, antes de você fazer, ore, consagre ao Senhor, entenda se é para você ir ou não ir. Se Deus te der o sinal verde, vai. Se o sinal for vermelho, fica. Amém? Deus fala assim: vai no inferno e prega para os demônios. Senhor, eu vou, tu vai comigo? Só vá se Jesus for com você, senão te segura vento. Amém? Fui lá, eu subi um loteamento do Complexo do Alemão, já tinha um grupinho assim de fuzil, jovens da idade de vocês, fuzil maior que eles, cara. Comecei a pregar o evangelho, cara. Meu pai foi comigo, meu pai faz um trabalho também, fazia muito trabalho no Morro do Adeus, no complexo, de evangelizar traficante. Quantas vezes eu vi meu pai subindo de madrugada, cara, para levar o amor de Jesus para esses jovens. Porque o que o mundo fala? Bandido bom é bandido morto. E qual o salário do pecado? A morte. E está errado. Ele pode ser preso, ele pode ser morto. É o salário do pecado. Mas o nosso papel como igreja é levar a mensagem. Quem justifica, amém? Quem traz a verdade é o Espírito Santo. Quem traz o entendimento do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Teu papel, o meu papel é pregar. Daqui a pouco eu estou pregando, tinha uns 10 jovens assim, ó, em volta de mim, tudo com o fuzil do lado, ouvindo a mensagem eterna, ouvindo o evangelho eterno, ouvindo que Jesus pode tirar eles dali e pode fazer uma obra na vida deles. Porque você tem que lançar semente, você tem que pregar a palavra. Quem faz o trabalho é o Espírito Santo. Então não se acovarde mais, não se intimide mais. Vocês têm a presença do Espírito Santo. Creia nisso. Terceiro ponto, para termos a compreensão de quem somos, nós somos o povo das boas obras, cara. Versículo 16: da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. A igreja avança também na generosidade dos seus filhos. Hoje eu conheço empresário, irmão, que bota R$1 milhão na igreja, cara. Tem um empresário lá agora, uma bênção, vai fazer o maior tatame do Rio de Janeiro. Falei assim: Léo, Deus falou comigo. Como é que tu faz isso? Com investimento, com dinheiro, cara. Dinheiro é bênção na mão de quem Deus coloca a mão, cara. O amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Não ame o dinheiro, ame Jesus. Mas seja um condutor da glória dele aqui com teu investimento. Talvez a tua semente possa ser pouca hoje, R$10, R$15, R$50. Mas quem sabe um dia Deus pode te levantar para você dar R$1 milhão aqui nessa igreja. Amém? Eu creio nisso, cara. Eu creio nisso. Eu vivo vendo isso todo dia. Porque Deus tem levantado homens e mulheres generosos que amam a sua obra, investem no reino. A igreja não pode se esconder atrás das quatro paredes. A igreja precisa ir lá fora onde as pessoas estão. A igreja precisa se inserir como sal. A igreja precisa aparecer como a luz diante dos homens, para que quando os homens olharem para a igreja possam ver as suas obras. A evidência da fé é o testemunho cristão, cara. Eu amo Jesus, eu amo a presença dele. Ah, mas aquele lá não lê a Bíblia, aquele lá não ora. Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou permanecer de joelhos na presença dele, eu vou caminhar com ele. E quando os homens olharem dentro da igreja, eles não vão exaltar a igreja, eles vão exaltar o Deus da igreja, o Senhor da igreja, Jesus. Toda a honra e toda a glória é para ele. E aí eu falo com alguns jogadores: por que você está fazendo? O que você quer sair? Você está pedindo? Por que Deus vai te dar isso? O que Deus vai ganhar com isso? Você vai dar a glória para ele? Você vai dar a honra para ele? Aí você vê o Pedro, irmão nosso, fazendo gol. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você vê o Peck, cara, pegando a arma,
do Espírito em Libras, armadura de Deus, se posicionando. Deus quer gente na política, cristãos que amam a pureza e não vão se contaminar em Brasília, não vão se contaminar em Caxias. Advogados, juízes, vocês são jovens, vocês têm que sonhar, cara, vocês têm que se dedicar. Fala assim: eu vou ser alguém que vou, no nome de Jesus, destruir as trevas, cara. Eu vou permanecer na palavra, eu vou andar em lugares, eu vou viajar o mundo e vou pregar o nome do Senhor, cara. Eu vou ser um dos maiores profissionais dessa terra. Quem crê nisso aqui? De verdade. Então a mudança tem que ser hoje, está começando um ano. As tuas notas vão ser melhores. Você vai se dedicar mais. Você vai ser obediente. Você vai ser excelente. Você vai servir o ministério que Deus te deu na igreja dele. Que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Vou chamar o louvor aqui em cima. Queria que você ficasse de pé. Já vou terminar essa mensagem. Eu creio que Deus vai derramar a glória dele aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Queria que você adorasse a Deus agora. Quem você é? Quem é sal da terra aqui? Levanta a mão. Quem é luz do mundo, cara? Quem vai permanecer? Quem vai pregar o evangelho, cara? Você vai ter um casamento abençoado. Você vai ter uma família abençoada. Vai ficar pequeno o que Deus vai fazer aqui nessa igreja, em nome de Jesus, cara. Eu creio que os cultos jovens aqui vão começar a vir mais e mais jovens, mais e mais adolescentes, porque eles vão encontrar a glória de Deus aqui, e eles vão sair daqui para espalhar a glória dele lá fora, cara. Quantas pessoas você vai levar para Jesus nesse ano? Planeje aonde você quer chegar, cara. Qual é o alvo da sua vida? Ah, Léo, mas eu sou apenas um adolescente. Você tem que ter alvos. Quem não sabe onde vai chegar fica pelo meio do caminho, cara. Qual o teu alvo? Quais notas você vai tirar? Quanto tempo você vai passar em oração? Esse ano eu vou ler a Bíblia toda em nome de Jesus. Esse ano eu vou ler 20 livros em nome de Jesus. Esse ano eu vou fazer coisas sobrenaturais em Deus, e o nome de Jesus vai ser engrandecido. Eu queria que você adorasse ao Senhor agora com tudo que você tem, amém? A gente já vai terminar, mas dê tudo agora para Jesus. Feche seus olhos. Eu creio que essa noite o Espírito Santo está restaurando o teu ministério. O Espírito Santo está restaurando a tua visão. O Espírito Santo está trazendo alegria. O Espírito Santo acendeu o seu coração. O seu coração tinha apagado, é verdade. Você se feriu. Você deixou a crítica tomar o teu coração. Deixou o pecado destruir aquilo que Jesus estava construindo em você. Mas Jesus chama os filhos dele e as filhas dele nessa noite. Ele chama você pelo nome. Ele ama a sua vida. O que Ele te deu é muito precioso. Nenhum dinheiro pode comprar. A pergunta é: você vai permanecer queimando? A pergunta é: você vai permanecer nas promessas? O mundo está escuro. As pessoas estão vazias. Pessoas que andam em trevas estão perdidas.
Muitos cristãos ainda se escondem, muitos ainda têm vergonha. Aquele que quiser ser amigo do mundo, ele constitui-se inimigo de Deus. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E a ordem é: não vos conformeis com este mundo. O sal e a luz, ao serem usados, tanto o sal quanto a luz se desgastam neste uso. Ou seja, a tua espiritualidade não é só para você, não é algo egocêntrico. Nós estamos a serviço de Cristo no mundo, de alguma forma se desgastando, como uma moedinha no bolso de Jesus. Gasta a nossa vida, Espírito de Deus. Como uma vela, brilhamos até o fim. O sal exerce a sua influência internamente sem ser visto, mas a luz exerce a sua influência externamente sem que ela deixe de ser vista. Jesus precisa reinar no seu coração novamente. Aquele que pode libertar, aquele que pode transformar, aquele que pode curar, aquele que pode salvar. Assim como uma comida sem sal é horrível, uma comida muito salgada também é. Por isso a presença da igreja precisa ser doce ao mesmo tempo que ela é sal. Uma presença agradável e não intolerável. Não é com ilegalismo, não é com falsa espiritualidade, não é apontando o dedo, não é sendo uma igreja que oprime em vez de trazer vida plena, vida abundante que temos em Cristo Jesus. O sal provoca sede. Você vai provocar sede nas pessoas. Você vai provocar sede nos ambientes que você está. O sal só é útil se ele conserva a sua salinidade. A influência e a responsabilidade do cristão neste mundo. O sal preserva e dá sabor. A luz brilha e se opõe às trevas. O Espírito Santo tem chamado a sua igreja, seus adolescentes, seus jovens, que permanecem de pé. A gente só cai na presença dEle e diante da glória dEle. Nenhum pecado é maior do que a presença de Deus, amém? Nenhuma ferida que te causaram é maior do que a doce e santa presença que traz cura, cara. O Espírito Santo está libertando mentes cativas aqui nessa noite. O Espírito Santo está restaurando o que é prioridade do seu coração nessa noite. Busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A pergunta é se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. A pergunta é se você já reconheceu os seus pecados. Talvez você está aqui, um dia você se afastou, você se esfriou. Jesus te chama novamente. Jesus chama você pelo nome. Ele chama para você andar de glória em glória, de fé em fé. Será que tem alguém aqui nessa noite que ainda precisa tomar uma decisão de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você hoje quer viver um novo e vivo caminho, se você hoje quer viver uma nova história,
Eu queria te convidar a fazer uma oração simples, mas uma oração de fé, que vai mudar a tua vida para sempre. Pode acreditar nisso. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus sobre a tua vida hoje. Nunca mais você será o mesmo. Mas precisa ter coragem, precisa ter ousadia. Precisa olhar para Jesus, não olhar para você, não olhar para os seus pecados, para as suas mazelas, para as suas iniquidades. Olhe para o perdão que está diante de você. Olhe para a cruz. Sai daqui hoje carregando a sua, dependendo totalmente do Espírito Santo de Deus. Se hoje você quer entender quem você é e caminhar no novo e vivo caminho, faz uma oração comigo agora. Ninguém precisa ouvir. Você e o Espírito Santo agora. Fala assim: Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, eu reconheço os meus pecados, me arrependo, Pai, peço perdão diante da Tua presença e da Tua glória. O Teu sangue me purifica de todo o pecado. Escreve meu nome no livro da vida, Pai, no Teu livro. Eu sei que o meu nome jamais será apagado de lá. Faz uma obra eterna em mim e através de mim. Eu não quero mais ser o mesmo, Jesus. Eu não quero viver mais a minha vida. Eu quero viver para o louvor da Sua glória, Pai. Eu quero impactar o mundo com a Tua presença. Eu vou sair daqui hoje, Senhor, disposto a receber tudo aquilo que a Tua palavra diz a meu respeito. Eu oro em nome de Jesus.